Há muito tempo eu estou devendo esse vídeo que as pessoas me escrevem pedindo para a gente entender melhor a origem e as características dos romances distópicos. Eu quero dizer que eu poderia dar um curso, um semestre sobre isso, tá? Mas eu vou tentar fazer isso em linhas gerais. E para falar de distopia, primeiro precisamos compreender melhor o seu contrário, que é a utopia. Então, a distopia, ela se origina de utopia. E qual é o conceito de utopia? Como é que ele surge? O conceito de utopia, ele aparece em 1516, proposto pelo filósofo e escritor Thomas More, no livro de mesmo nome, Utopia. O livro chamava-se Utopia. Então, é muito mais antigo o conceito de utopia do que de distopia. Então, o autor, ele estava se referindo a um não lugar, a um não estado, ou seja, um lugar que não existia. Como esse lugar, no seu livro, era perfeito, com o tempo a palavra utopia passou a significar uma sociedade perfeita, uma coisa que não se alcança, né? E não mais apenas um não lugar. Claro que se você for lá ler o livro, né, Utopia, você vai ver que é uma perfeição para aquela época, porque não tinha pobreza, tal, mas não é uma perfeição, porque aos olhos de hoje nós jamais acharíamos a sociedade de Thomas More perfeita, já que cada família ali do seu livro tinha direito a 2 escravos, o que por si só já é um absurdo. Mas naquela época que a escravidão corria solta, era uma coisa normal, né? Então é sempre preciso olhar com os olhos daquela época. Já o termo romance distópico em literatura não tem muito tempo, porque o próprio conceito de distopia não é assim tão antigo. A palavra distopia, ela foi utilizada pela primeira vez em 1865 pelo filósofo John Stuart Mill, durante uma sessão do parlamento britânico, e ele estava se referindo justamente a uma realidade que era contrária à utopia. Então, o termo utopia surge, mas o seu oposto só vai aparecer 3 séculos depois, que é distopia. Tá? Então tem um grande intervalo entre utopia, o conceito de utopia, e distopia. Então, utopia seria quando tudo funciona na sociedade, as 1000 maravilhas, todos os indivíduos têm tudo que precisam para viver de maneira confortável e são felizes, né? Mas tem também liberdade. E a distopia é justamente um contrário. É um cenário opressor em que os indivíduos são dominados e perdem a liberdade para agir e pensar por conta própria. Então, é uma perspectiva de mundo pessimista, que não vê ali muita saída, como eles vão sair como eles vão deixar aquela situação, como aquela sociedade vai poder ter liberdade. Assim, alguns romances distópicos que foram escritos e publicados antes do conceito de distopia se espalhar, eles eram tidos apenas como romances de ficção científica. Hoje, apesar de, a meu ver, eles continuarem sendo romances de ficção científica, é uma subdivisão da mesma, os romances distópicos. Você vai ter
Muita história de ficção, nem toda ficção científica, ela é distópica, né? Você vai ter algumas que, pelo contrário, as sociedades vivem muito bem, não são nem utopia nem distopia, como é o famoso, que eu gosto muito, Jornada nas Estrelas. Mas você vai ter ficções científicas que são romances distópicos. Muitas vezes os romances distópicos são classificados apenas como ficção científica, mas eles têm características próprias que nem todo romance de ficção científica você vai encontrar, nem todos eles possuem. Então, vamos tentar enumerar essas características. Quais são elas, né? O que normalmente um romance distópico apresenta? A primeira coisa é que normalmente a história é ambientada em um futuro próximo, um futuro distante ou um tempo que a gente não sabe qual é. A segunda é uma nova organização social que é diferente da do tempo presente em que o livro é publicado. Então, são duas características. A terceira é uma organização social em que toda uma sociedade está sendo dominada ou por um governo ou por uma empresa particular, não precisa necessariamente ser um governo, mas nessa sociedade os direitos dos indivíduos não existem mais, eles têm que se submeter a este governo ou a esta empresa. Então, a outra característica vai ser a falta de liberdade de agir e de se expressar. Uma coisa também muito comum são tecnologias avançadas ajudando a manter a opressão, a serviço dessa opressão. A sociedade, uma outra característica é que a sociedade é incapaz, muitas vezes, de perceber a opressão. É uma sociedade alienada, né? Houve um bom trabalho ali de mudança de narrativa. E um herói, a última característica, é um herói que normalmente enxerga isto e ele é também um anti-herói. Claro que a literatura não é uma ciência exata, então como gostam alguns pesquisadores, até eu mesma às vezes para ensinar fica mais fácil colocar tudo em caixinha, mas literatura não é isso. Então nem todo romance distópico vai ter todas essas características, pode ser que um tenha uma e não tenha outra, mas gente, isso não é um problema, tá? Então eu fiz um painel geral das principais características. A mesma coisa, essa divergência, ela acontece em relação aos primeiros romances distópicos. Nem sempre os pesquisadores concordam, né, qual foi o primeiro, qual não foi. Mas na minha visão, sempre é a minha visão, eu enumero da seguinte forma. Primeiro romance que para mim é um romance distópico é O Último Homem, da escritora Mary Shelley, publicada em 1826, muito antes do termo distopia existir. A Mary Shelley, ela fica famosa por seu romance Frankenstein, mas o apocalíptico O Último Homem deveria ser muito mais lido, muito mais divulgado. Para mim este é o primeiro romance distópico. Em seguida, você vai ter dois livros do mesmo autor. Um vai ser A Máquina do Tempo, de 1895, e O Dorminhoco, de 1899. Ambos, os dois livros, foram escritos por Herbert George Wells, que vai se tornar conhecido como H.G. Wells. Perceba que do livro da Mary Shelley para os do Wells
se passam quase 70 anos. Não sou muito boa de matemática, mas quase 70 anos. Por isso que eu considero a literatura da Shelley tão inovadora, né? Além de Frankenstein, ainda ela faz esse grande romance distópico. Em seguida, você tem o romance Nós, do escritor russo. Eu não falo russo, então eu sempre gaguejo aqui. Yevgeny Zamyatin, de 1924. E aqui, como Zamyatin ele era tradutor dos romances do Wells para o russo, já dá para a gente perceber que ele foi fortemente influenciado pelo Wells para escrever um romance distópico, como é o caso de Nós. E aliás, o Wells ele vai influenciar muitos escritores de romance distópicos, inclusive um autor muito conhecido, que é o Aldous Huxley, de Admirável Mundo Novo, e o George Orwell, de 1984. Já falei no vídeo de 1984 que até o pseudônimo George Orwell é uma homenagem a George Wells, né? Essa semelhança é quase explícita, né? Acho que dessa lista de importantes romances distópicos, aí não seguindo mais a cronologia, não pode faltar O Conto da Aia e Fahrenheit 451. Ambos têm vídeo aqui no canal. Eu acredito que a fala do autor de Fahrenheit 451, o Bradbury, define um relevante papel dos romances distópicos. Segundo Bradbury, abre aspas, a ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. Então ele amplia, ele não põe apenas nos distópicos, ele põe na ficção científica toda, mas vale mais ainda para os romances distópicos. Então por isso, para mim, tem muita importância a criação de romance distópicos. O escritor ele pode acusar um governo ou uma empresa sem ter medo de represália, porque ele ambientou a história em outro tempo e qualquer semelhança é mera coincidência. Mas ao pintar esse futuro com as tintas mais negras, né, o autor alerta a sociedade do que pode vir a acontecer. Então, a literatura também tem este papel, o papel de alertar sobre algo que ainda não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Como acontece, né, gente, nas ditaduras. Gosto bastante de romances distópicos porque eles costumam ser inovadores. O autor vai ter que construir uma sociedade completamente diferente daquela que ele e o seu leitor conhecem. Só me assusto um pouco quando eu vejo que o que foi escrito há décadas ou até há séculos estão se tornando realidade, né? Apesar de todos os avisos feitos pela literatura, né? Então, quando tem esses governos totalitários, eles lembram muito os romances distópicos da literatura. Como eu disse antes, você poderia ficar falando de romance distópico horas e horas. Essa é apenas uma visão geral que eu trouxe para te ajudar a compreender melhor. Quase todos os romances que eu citei tem vídeo aqui no canal e aconselho que você veja. Eu vou deixar os links na descrição e eu espero ter contribuído um pouco para você conhecer esse tão festejado gênero da literatura. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não esqueça do seu like se você gostou do vídeo e se você gostaria de que eu fizesse sobre outro assunto, deixe o seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo.